Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de março de 2024, quinta-feira. Eu talvez, não sei se vocês ouviram o episódio de ontem, se vocês notaram alguma diferença, mas ontem, não sei porquê, eu resolvi colocar um outro microfone como redundância, né, para caso acontecesse alguma coisa com a gravação que eu estava fazendo no meu smartphone, porque eu estava usando um aplicativo diferente, e eu falei, bom, de repente as coisas podem dar errado, eu acho que isso é um vício de formação, ou uma deformação, né, de quem trabalhou muito tempo como produtor de TV, você fica sempre na neurose de ter um plano B, de ter uma redundância. Pois bem, isso me salvou, porque o aplicativo que eu estava usando para gravar a nossa conversa ontem, no meio ele simplesmente parou, né? E por sorte eu tinha esse segundo microfone, eu não sei se alguém percebeu alguma diferença de nada, eu não tenho a menor ideia, mas hoje eu estou fazendo uma experiência parecida, né? Eu estou gravando da maneira convencional, com o aplicativo que eu sempre uso, o microfone que eu sempre uso, mas estou usando em paralelo, né, um microfone que eu tenho há muito tempo, há uns 10, 15 anos, e que continua funcionando bastante bem. Eu vou comparar, depois amanhã eu conto qual das versões que eu acabei usando. Tempo, né? Estou aqui comentando sobre coisas mais antigas, coisas mais de outros tempos pré-tanta coisa, e ontem eu agradeço imensamente aqui a Roberta Alvarenga por ter feito esse flashback. A Roberta Alvarenga me lembrou no LinkedIn de um projeto que ela havia feito para promover a inclusão digital nos professores de Carapicuíba, né, para estimularem os professores. Eu não me lembro muito bem da história, eu acho que a prefeitura estava fornecendo tablets para eles usarem como material, né, de ensino, e é lógico, era uma ferramenta nova, imagina, isso foi 2013, faz 11 anos, não é mesmo? E o que acontece é que, bom, vamos fazer então um projeto para de repente estimular, para de repente vencer as resistências, para que as pessoas se inspirem a usar essa ferramenta de uma maneira útil. Naquele tempo não havia Tinder, TikTok, nada disso, nada, não tinha, a gente ainda era inocente, a gente ainda tinha esperança, não é, de que realmente pudesse ser uma ferramenta de libertação e não de escravização da sua atenção 24 horas por 7 dias da semana. Mas, pois bem, ela mencionou isso, a Rosana Herman, que é uma amiga antiga, faz muito tempo que eu não a vejo, admiro muito a Rosana, os dois participaram, eu preparei uns vídeos, mandei, e a Roberta lembrou, mas ela não tinha os vídeos. Eu fiz uma busca nos meus backups e adivinha, eu tinha os vídeos, porque eu sou absolutamente anal retentivo com relação a tudo que já... Eu tenho terabytes de backups, é um absoluto inferno. Eu localizei isso, vou dar o link para quem quiser dar uma olhada, e é muito interessante porque eu fiz, obviamente, de improviso, eu fiz de coração, e eu fiz me lembrando de algo que foi muito, pelo menos para mim, eu lembro quando eu vi uma charge, um desenhinho, certo? Eu vi um desenhinho que, uau, de uma certa maneira, não sei, acho que mudou minha vida, né? Eu estava infeliz com a minha escolha de ensino superior, eu tinha escolhido engenharia, mas foi uma escolha tola, foi uma escolha, sei lá, por pressão familiar, não sei, né? E quando caiu a ficha, eu falei, cara, o que eu estou fazendo nesse filme, né? Vamos procurar outras coisas. Aí eu cogitei ir para a área de humanas, em psicologia, talvez comunicação, não sabia muito bem, e caiu na minha mão um folheto, que acho que era de um curso, sei lá, na psicologia, e a ilustração era uma charge. Parecia uma charge do Kino, mas talvez não fosse. Vou ver se eu consigo localizar. Em que você tinha um escultor esculpindo na pedra a si mesmo, né? Como se a escultura estivesse se esculpindo. Imagine uma escultura em pedra que ela está segurando ali o formão e ela mesma está se libertando da pedra bruta, né? Uma charge muito bonita. Eu vou ver se eu consigo localizar, não vai ser necessariamente fácil, né? Mas aquela história de você se lapidar, né? De você se burilar, de você conseguir transformar o que é um potencial, né? Como mais ou menos como aquela história do Michelangelo, né? Que quando deram para ele um bloco de mármore estranhíssimo, né? Um bloco de mármore super difícil que ninguém queria trabalhar porque era muito estreito, o Michelangelo teria dito, e aí alguém me corrige porque eu devo estar misturando muitas coisas, tem um anjo querendo sair daí.
né? Então, isso foi muito bom lembrar disso, né? Foi muito bom, eu vou dar o link aqui para vocês, como sempre o link está na descrição do episódio, está no radinhodepilha.com, está no nosso canal no Telegram, está no WhatsApp, né? Está lá, o link eu publiquei também no Instagram agora de manhã, caso alguém por alguma razão inexplicável tenha decidido seguir os meus delírios no Instagram, está lá, né? Mas eu fiquei bastante feliz, é uma boa maneira de olhar para trás e repensar essa história de tempo, o que me movia, né, o que deu errado. Mas tem outra questão que eu estou para comentar com vocês, que também tem a ver um pouco com a questão de tempo, de olhar para trás. Papai estava aqui em casa esse final de semana, papai tem 92 anos, né, eu tenho 59, né, ele foi um pai tardio, relativamente tardio para os padrões da época, mas num certo momento, acho que ele estava lembrando do próprio pai, que eu não cheguei a conhecer, eu não conheci o meu avô paterno, né, ele morreu antes, infelizmente, eu tenho fotos, tal, mas não o conheci. E eu perguntei, papá, com quantos anos morreu o vovô? Ele parou, pensou, falou, 59. Eu falei, uau, eu tenho 59. Né? Então, eu não sei como isso falou ao coração do meu pai, porque ele deve olhar para mim como um garoto, né, porque afinal, né, filho, não é? E esse garoto tem a idade do pai dele, né? Ele não viu o pai dele com 60, ele não viu o pai dele com 62, ele não viu o pai dele envelhecer. O que, aliás, é uma história muito curiosa, porque conversando uma vez com um amigo, ele fez uma observação parecida. Será que foi o Marcelo Coutinho? Acho que foi o Marcelo Coutinho, amigo querido também. Ele falou, olha, a gente está assim, diante de uma situação nova que a gente não estava preparado para essa geração que vive muito mais. As pessoas morriam com 60, 70, né, normalmente. Eu acho que meu avô materno morreu com 70 e poucos, né, sei lá eu. A minha avó paterna morreu acho que com 92, se eu não me engano, 82, agora já não me lembro mais. Bom, anyway, mas agora o que acontece é que as pessoas estão vivendo muito mais, isso coloca uma série de desafios. Elas vão precisar de cuidados, quem vai cuidar, né? Passou-se o tempo, né, das famílias estendidas, onde toda a família morava todo mundo junto, vovô, vovó, netinho, aquela zona toda, né? Agora cada um mora no seu apartamento com não sei quantas vagas na garagem, então cada um para o seu canto, mas acontece que as pessoas envelhecem e inevitavelmente elas vão requerer cuidados e isso ninguém está muito preparado para essa história e eu provoco vocês a começarem a pensar nisso, porque definitivamente é um cenário bastante possível. Não é? Mas eu vou pegar carona com essa história para falar sobre um artigo aqui da New Scientist, dizendo que, temos que nos preocupar com a explosão populacional, já somos 8 bilhões e pouco, provavelmente vamos chegar a 10 bilhões e pouco, não é? Mas isso é assustador, porque a espécie tem um peso cada vez, não só a população está crescendo, né, mas também o nosso impacto ambiental está crescendo, né, porque todo mundo quer ter o seu iPad, o iPhone, né, um carro, né, sei lá o que, uma SUV, um apartamento no Guarujá, né, todo mundo quer ter tantas coisas, né, porque afinal isso é um sinal de progresso e sucesso, mas cara, sustentar esse nível de consumo com um planetinha só é um pouco difícil, para não dizer que é completamente delirante, né? Então é lógico, existe essa preocupação com o impacto do crescimento populacional e também das demandas que essas pessoas, só cresce a demanda, né? A demanda cresce bastante, né? Eu me lembro, acho que da minha infância, quantas coisas as pessoas possuíam, quantos brinquedos uma criança tinha, cabia numa gaveta. Não é? Quando você fazia uma viagem ou fazia uma mudança, uma caminhonete, agora você vai fazer uma mudança, você precisa chamar um container, porque qualquer criança tem 1 bilhão de brinquedos e iPads e seja lá o que for, não é? Então essa é uma questão, mas o que a New Science está chamando a atenção é para um problema diferente e que também, ou talvez seja mais grave, que é o encolhimento populacional. De que maneira? Em vários países, a gente já mencionou isso aqui, né, Coreia, Japão, muitos países da Europa, a taxa de crescimento é negativa. As pessoas estão tendo menos filhos, bem menos, bem abaixo do necessário para manter a população no mesmo nível, né? Vamos chamar de taxa de reposição, né, para substituir aqueles que morrem. Né? Então, o que acontece é que a população efetivamente não está crescendo mais.
ela está encolhendo. Mas além de estar encolhendo, o que acontece é que a população está envelhecendo, né, porque a gente está durando cada vez mais. O progresso da medicina, da saúde pública, né, faz com que, né, meu pai tenha 92 e esteja perfeitamente saudável, né, enquanto o pai dele morreu com a minha idade. Né, as pessoas estão durando mais, mas elas vão durar mais requerendo cuidados. Não é que todo mundo vai ser super-homem. A gente falou ontem do transhumanismo, né, essa tolice que a gente seria eterno, imortal. Pois bem, não. O que já está acontecendo é que as pessoas estão vivendo mais em condições cada vez mais complicadas, requerendo cada vez mais cuidado, e se você não tem uma reposição, né, você não tem gente jovem, né, vindo para ajudar, a questão é quem vai ajudar, quem vai cuidar de quem vai pagar a previdência. Então esse é um problema que a gente normalmente vai empurrando com a barriga, a gente não costuma parar para pensar nisso. Acho que alguns de vocês, dependendo da faixa etária que vocês estão, certamente já estão tendo que repensar, né, a vida inteira, que apartamento que você vai morar, que você não vai morar, em que casa, como, renda, porque de repente a vida não é mais aquela coisa forever young, né, e você tem que cuidar de pessoas que estão fragilizadas. Então, gostei dessa reportagem, né, eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena a gente pensar também no nosso entorno emocional. E tem uma questão interessante, porque tem esse mundo, desculpe titubear aqui, mas é que toda vez que eu vou me aventurar nesse mundo dos gurus de palco, né, das palestras, da tendência, que é uma coisa que eu acho absolutamente abominável, essa história. O cara vai para South by Southwest e vê as tendências. Que tendências, meu caro? Tendências nos Estados Unidos? Ah, tá, isso vai refletir aqui? Então, eu me recordo uma vez ter sido chamado para participar de um evento em BH, acho que um evento promovido pelo Sebrae, acho que era a Semana do Empreendedor, né? Eu caí lá de paraquedas, não conheço muito, né, o Minas, não conheço muito BH, fui direto para o evento e, nossa, fiquei espantado, tinha muita gente, tinha muita gente, e muita gente muito nova, né, e muita gente ali querendo empreender, querendo, né, mudar a própria vida e tal, e eu cheguei cedo, como sempre, né, cheguei cedo no mundo, inclusive. O que acontece é que eu sentei lá e assisti a palestra anterior e era um publicitário tentando mostrar a geração, não lembro que geração que era, geração Y, geração Z, eu não sei que diabo de geração, aí ele ficou mostrando lá bebezinhos loiros de olhos azuis, né, manipulando um iPhone, porque faz tempo, então não tinha nem iPad, tinha iPhone. Nossa, veja, eles estão usando o iPhone, essa nova geração, isso é nova geração, aquilo. Eu sei que quando eu subi ao palco, eu estava tão incomodado com essa história, dessa generalização completamente fora de lugar, né? Tem uma expressão em inglês que eu acho bacana, que se chama read the room, leia a sala. Ele não leu a sala. Se ele olhasse ali em volta, muito certamente, ou se ele tivesse perguntado quem aqui tem alguma coisa da Apple, e não sei quanta gente ia levantar a mão. Naquele tempo, a Apple era muito elitista, né? Só publicitários com muita grana podiam ter um iMac, um MacBook, ou seja o que fosse, porque era muito mais caro. Né? As pessoas comuns se viravam com, sei lá, um PC Xing-Ling, olha lá, né? Mas então ele não percebeu também que cara, desculpa, as pessoas que estavam ali não eram loiras de olhos azuis, não eram como a filha dele, provavelmente morando na Vila Olímpia ou na Vila Madalena. Ele não leu a sala, ele não aprendeu nada. Então, quando eu subi no palco, eu nem lembro o que eu tinha para falar, mas eu joguei tudo para cima. E eu acho que eu tenho essa palestra, está muito mal gravada, eu botei uma câmera em qualquer lugar e registrei, mas se caso vocês queiram assistir, eu tenho aí. Eu falei, gente, é o seguinte, eu não sou geração Y, Z, Millennials, Baby Boomer, eu sou brasileiro. Vocês todos são geração BR, é isso que é a geração BR. E mesmo assim, né, essa é uma coisa desigual. Quando você vai generalizar, não porque essa geração não quer saber de carro, peraí, qual geração que você está falando? De quem mora na rua, sabe, mora no Jardim Europa e frequenta Clube Harmonia, né? Ou quem de repente está no Clube Paulistano, ou que de repente fez escolas como Dante, Bandeirantes, aquelas escolas que custam um salário mediano por mês. Desculpa, mas se você andar um pouquinho, né, São Paulo, a pobreza, ela varia conforme a distância, né, é um fenômeno radial, né, conforme a distância, você tem um círculo cada vez mais pobre, né, em volta. Então, se você andar um pouquinho, sair um pouco do centro, maravilha, cara, você vai encontrar a rapaziada ali
com faca no olho, não, faca no dente, sangue no olho, desculpa, ninguém fala faca no olho, não, faca no dente, sangue no olho, para justamente progredir, prosperar, comprar o seu carrinho, comprar a sua moto. Então, desculpa, quando alguém generaliza esse papo de millennials, cara, você está com um problema severo de cegueira, né? Um problema severo de absoluta falta de empatia, né? Ou então uma tremenda preguiça de sair dentro da sua própria bolha. Certo? Certo. Isto posto, fica aqui a minha dica para todos nós. Vamos reaprender a ler a sala, vamos reaprender a olhar o entorno, vamos aprender a prestar mais atenção naquilo que é novo, que é concreto, que é diverso, que é aquilo que nos surpreende, que contraria as nossas expectativas, do que a gente se aferrar a seja o que for que algum professor te ensinou, ou alguma coisa que você leu, que você achou bacana, o que você viu no South by Southwest, ou seja o que for, aterrisse. Por favor, aterrisse. Nós não estamos no Vale do Silício, nós não estamos em Austin, nós não estamos em Miami, muitos bolsonaristas estão, mas nós não. Né? Então, por favor, leia a sala. E já que eu estou falando aqui de ler a sala, tem um artigo muito interessante que tem tudo a ver com algo que a gente comentou ao longo dos últimos dias, que é a maneira como a gente percebe o mundo. Né? A conclusão, que provavelmente não deve ter sido, né, muito popular, é que a gente não vive no presente, a gente não tem acesso ao presente simplesmente porque não dá tempo, o cérebro não consegue viver no presente. Ele precisa processar, ele precisa entender, ele precisa gerar consciência. Então, você está sempre, em princípio, o cérebro, coitado, está sempre atrasado. Né? Ele vai apresentar para você uma coisa que ele estava trabalhando durante, sei lá, 1/10 de segundo, alguma coisa assim. Né? Então, você está 1/10 de segundo longe do presente e o presente é inalcançável. Né? E como é que o cérebro faz para você não levar bolada nas costas, né? Não levar tijolada na testa, soco no nariz, né? Essas coisas que requerem reflexos rápidos? Ele simplesmente tenta projetar, né, o que deveria ser a realidade se ele não tivesse atrasado, né, se ele não tivesse cronicamente atrasado, se ele não tivesse inelutavelmente atrasado. Então, você vive dentro, o que eu percebo, estou olhando aqui em volta, é uma projeção que o cérebro faz de como o mundo deveria estar 1/10 de segundo para frente, porque o presente você não tem acesso. Então, eu vou dar link aqui para um artigo muito interessante, né, muito nessa linha, que é o seguinte: se eu pedir para você imaginar, por exemplo, o que eu posso imaginar? Não, eu pensei coisas um pouco homicidas envolvendo pessoas messiânicas, mas deixa para lá, não é? Mas vamos pensar alguma coisa como, sei lá, um elefante, né, de repente andando pelo meio da rua aqui em Higienópolis. É perfeitamente possível, eu estou imaginando ele aqui, estou vendo, né, com os meus próprios olhos. Né, e acontece que, uau, você consegue imaginar uma coisa que não existe, você consegue visualizar, você consegue ver as cores, você consegue imaginar a cena toda, justamente porque o cérebro, o que ele faz é isso, né? Ele é uma máquina de imaginação. Mas como é que você distingue, né, uma coisa imaginária de uma coisa real? Né? Como é que o cérebro distingue? Se é tudo, na verdade, uma ilusão, uma construção, como é que ele consegue distinguir? Como é que ele vai saber se aquilo que você está vendo é um fantasma ou você está viajando na maionese? Pois bem, o que esse artigo sugere, ele vai citar aqui como é que foi feito todo o trabalho dos pesquisadores, dos cientistas, é que o que faz o cérebro distinguir entre o que é imaginação e aquilo que vem dos sentidos, aquilo que a gente poderia chamar de real, é simplesmente a intensidade, tem um limite. A nossa imaginação, ela tem uma intensidade mais baixa do que aquilo que está vindo pelos seus sentidos o tempo todo. Né? Então o cérebro tem um limite, um limiar, um threshold, como se diz em inglês, muito bonita a palavra. Né? Ele tem um limiar. Se está abaixo desse limiar, o cara vai achar, acho que eu estou vendo, eu estou imaginando. Não foi nada, não tinha um unicórnio, não tinha, não, nada, aquilo não era um gato, não era um cachorro, era um saco de papel, ok. Então eu estava imaginando, a intensidade é um pouco mais baixa, porque ele tem como comparar isso com aquilo que está chegando o tempo todo através dos sentidos e que teria uma intensidade maior. E aí isso ajuda a entender sonhos,
né? Sonhos que parecem bastante reais e que você acaba mergulhando nisso porque simplesmente desligou os sentidos. No que desligou os sentidos, desligou o ouvido, se bem que o ouvido nunca desliga, né? Mas desligou em princípio o ouvido, você fechou os olhos, você está descansado, né? Então você não tem mais como comparar o que é real, o que não é, então aquilo que você imagina de uma hora para outra parece muitíssimo real, mas na verdade não, é simplesmente porque a comparação foi desligada, né? E isso vale também para alguns distúrbios psiquiátricos, para quem vê coisas, para quem ouve coisas, né? Simplesmente essa barreira está um pouquinho desbalanceada, né? Você está simplesmente mexendo com esse limiar, você está deixando que a sua imaginação seja percebida como realidade. Eu gostei dessa história, né? Pelo menos me ajuda um pouco a entender. Aliás, parece que existem pessoas que têm uma total inabilidade de visualizar uma coisa diante de si, né? Pessoas que você fala, visualiza aí uma maçã azul, aí o cara, não estou vendo nada, né? E outras pessoas veem até demais, né? Uma vez que você sugira, olha, você está vendo, sei lá, criaturas aladas flutuando, né? Oh, claro, bom, então... Pois bem, então isso ajuda bastante a gente entender um pouco mais, não só a nossa magnífica consciência, se bem que é bastante questionável, eu já perdi bastante a fé nessa questão de consciência, mas deixa para lá. Mas eu quero comentar uma outra história também, já que eu estou falando aqui do imaginário versus a realidade, dos nossos sonhos, versus aquilo que você vê no espelho, não é mesmo? Uma coincidência imensa. Eu estava ontem assistindo, caiu no colo, 2 conteúdos completamente independentes que de repente tinham uma ressonância bastante forte, eu vou compartilhar com vocês. O New York Times, de vez em quando, eles têm um canal no YouTube e eles publicam alguns mini documentários que são bastante livres, né, que são bastante soltos, são bastante autorais, são bastante artísticos, muitas vezes são muito sensíveis, né? E o de ontem eu achei especialmente interessante porque ele mostrava 3 mulheres negras, 3 moças negras, que estavam abrindo o coração ali sobre a relação delas com o próprio cabelo. O próprio cabelo. O cabelo é aquela neurose de eu quero ter cabelo liso como todo mundo, as pessoas me discriminam por causa do meu cabelo crespo, então eu vou passar produtos insanos, eu vou ficar a vida inteira no salão de cabeleireiro, simplesmente por uma pressão social. Ou então, não é nem pressão social, é por um anseio de conformidade, né? Um anseio de pertencimento, né? Eu não quero ser excluída por conta de alguma coisa, e aí também tem um fator aí de autoestima, né? Porque de repente ela vai achar que ela tem, entre aspas, cabelo ruim, acho que aparece essa expressão, alguém tem cabelo bom, alguém tem cabelo ruim, né? E essas 3 mulheres, elas estão sendo registradas ali porque elas desencanaram. Num certo momento, eu falo, quer saber, isso daqui sou eu, esse é o meu cabelo, né? Esse é o meu cabelo, eu consigo fazer várias coisas com esse cabelo, eu consigo, mudar completamente meu visual, né? 2, 3 vezes por semana, sem ter que ficar nessa corrida insana, né, de ter cabelo praticamente asiático, né? Não faz sentido. Então é bonito, é tocante, é legal, está mostrando ali as dificuldades que é você cuidar de um cabelo mais crespo, é bem legal. E também essa questão de autoconfiança, de identidade, de pertencimento, de autoafirmação, eu achei legal, mas isso teve um peso diferente, um impacto diferente, porque eu tinha ouvido ao longo do dia um programa da BBC Fórum, o podcast se chama Fórum, e era sobre alisamento de cabelo. Era sobre alisamento de cabelo. Não tanto do ponto de vista social, se bem que isso apareceu em vários momentos, né? Por que você alisa, por que você não alisa, mas no impacto sobre a saúde. Porque o que acontece é que para você alisar um cabelo crespo, você recorre a substâncias que muitas vezes têm um pH altíssimo. Altíssimo quer dizer de 10 a 14. São produtos cáusticos, são produtos que queimam a sua pele, certo? Acho que quem já fez alisamento aqui já deve ter muito o que contar sobre o estrago que isso faz. É muito, muito, muito agressivo. Mas além disso, muitos desses produtos têm ingredientes que são, como a gente já aprendeu em episódios anteriores, carcinogênicos, promovem o câncer. Por exemplo, formaldeído, se eu não me engano, acho que metileno glicol também. Essas substâncias está cada vez mais clara a conexão do uso dessas substâncias com
câncer de útero, com problemas hormonais completamente insanos, nem vou falar de problemas na pele, não é? Mas com de câncer, tumores. Uma das mulheres ali que eles entrevistam nesse programa conta que ela tirou quilos de um tumor, por sorte é um tumor benigno, né, no ovário, né, uma coisa gigantesca, que provavelmente foi promovida pelo uso ou abuso, né, desses produtos insanos, irresponsáveis, criminosos de alisamento. Né? Então, é interessante a gente ver que a natureza humana não tem o que fazer. Né? A gente sempre anseia pelo pertencimento, a gente sempre anseia pelo reconhecimento. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer se sentir pior. Né? Então, isso é tão insano, é tão forte, é uma coisa tão essencial, tão fundamental, né, para o nosso bem-estar, que você sacrifica a sua própria saúde. Não, dane-se, eu quero, desculpa, mas se é esse o preço, né, para ter um cabelo liso, eu vou pagar esse preço. Não, mas esse preço pode ser intenso ou alto demais. Então fica aqui a dica, eu vou dar o link para quem quiser ouvir, tem um pouco mais de detalhes, até quais são as substâncias que realmente estão levantando mais suspeitas. Acho que o governo americano está considerando proibir algumas dessas substâncias. Obviamente no Brasil você vai continuar usando, sei lá, água raiz, eu nem sei o que o pessoal tanto usa, não é? Mas eu acho que isso é bastante, é um alerta legal, né? Eu fico feliz de que, pelo menos o que eu tenho visto, né, de uma moçada mais nova que está tentando construir sua carreira, que de repente nasceu, não necessariamente no Jardim Europa, nem na Faria Lima, nem em Copacabana, né, que está vindo de origens mais humildes e que, por razões étnicas, tem um cabelo diferente. Eu convivi com muita moçada dessa geração, né, com esse perfil, e que estavam sem problema nenhum assumindo o cabelo que elas nasceram, né, simples assim, né, assumindo exatamente essa história da sua própria identidade, não tendo mais vergonha, né, não ficando naquela neura de você ser igual a não sei quem na televisão, a Xuxa, né, que é uma coisa bastante difícil de alcançar. Mas aí tem mais uma questão interessante aqui. Eu estava falando dessa história do meu avô, né? Mas eu me lembro de ter visto alguma vez, eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Albert Camus. Albert Camus é um autor francês extraordinário, né? Uma vida também extraordinária, o cara com senso ético, é um personagem interessante. Eu vou dar um link aqui para o perfil dele na Wikipedia, né? Acho que vale a pena dar uma olhada. E para algumas obras tem O Estrangeiro, né? Tem A Peste, tem livros que, sei lá, são mandatórios, né? Mas eu me lembro de ter lido em algum momento que o Camus sabia que o pai dele tinha morrido muito cedo. Ele era um bebezinho quando o pai morreu, e o pai tinha morrido na Primeira Guerra. Então ele ficou décadas tentando achar o túmulo do pai, né? E aí ele achou o túmulo do pai, e quando ele vai olhar o túmulo do pai, ele descobre que o pai tinha morrido, sei lá, com 20 e poucos anos, 25 anos, e ele estava com 40. E aí ele pira com essa história de que, puxa vida, meu pai é um garoto, né? Meu pai é um rapaz, eu sou mais velho, meu pai podia ser meu filho, né? E tem essa piração, tudo que ele não viveu, né? Que coisa maluca isso. É lógico, tem insanidade da guerra, mas tudo mais, mas também tem essa questão de você, por uma questão até o que está acontecendo agora, né? As pessoas estão vivendo mais do que seus pais viveram, né? Mais ou menos, porque na verdade a taxa de expectativa de vida nos Estados Unidos está começando a decair, obviamente por conta de alimentação ruim, hábitos péssimos, solidão, depressão e tudo mais. Então eu acho que a gente chegou no pico, né, da nossa saúde possível, e acho que a gente está começando a voltar para trás. Mas mesmo assim, as pessoas hoje estão vivendo muito, e tem essa história de você lembrar que seu pai e sua mãe foram jovenzinhos, né, que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo, que por acaso, sei lá, engravidaram, né, e que fizeram o melhor possível. Ninguém é treinado na escola para ser um pai maravilhoso, sensacional, se bem que hoje você tem o Facebook, é só você seguir, obviamente, todas as instruções e todo o comportamento. Você pode se espelhar nesses pais babões que ficam ali falando coisas obviamente maravilhosas do seu filho, que a estatística indica que provavelmente é mediano, não é? Então, mas isso é uma reflexão bastante interessante, e aí eu fui perguntar, adivinha para quem? Para o ChatGPT. ChatGPT, eu lembro vagamente dessa história do nosso amigo Albert Camus,
encontrar o túmulo do pai. A questão tem um pouco de fantasia, porque não existe nenhum registro do próprio Camus contando essa história. O que existe é um livro do Camus, que eu já esqueci qual que é, eu li, mas já esqueci, eu não li o título, eu não li o livro, né, em que ele imagina uma situação dessas de alguém que de repente encontra o túmulo do pai e percebe que o pai era muito novo. Provavelmente isso é autobiográfico, né? Provavelmente ele está falando disso mesmo, né? Mas de qualquer maneira é uma reflexão interessante, porque eu mesmo, né, que como eu não tive filhos, eu não virei pai, como eu não virei pai, então eu acho que eu fiquei perpetuamente meio, sei lá, meio cabeça fresca, cabeça vazia, cabeça oca, né? Não tive tantas responsabilidades, não tinha que me preocupar com alguém me adotando como algum tipo de padrão ou espelho, não é mesmo? Mas aí pensar que, né, eu que estou aqui meio, sei lá, meio tonto, meio quixotesco, eu tenho a idade do meu avô, né, que fez uma família, que construiu um negócio, que mudou de cidade, teve um outro negócio, sustentou, diplomou os filhos e morreu muito cedo, né, e eu vou viver coisas que ele jamais viveu. Não sei, é uma reflexão curiosa, né, para a gente começar a repensar, talvez, sei lá, a própria questão de aliviar um pouco, né, as cobranças com relação às gerações anteriores, né, aliviar um pouco também a pressão sobre o nosso próprio comportamento, e acho que também a gente pensar nessa maluquice que é a gente durar tanto. Né, a gente vai durar muito, né, tem uma hora que a imaginação acaba, provavelmente os recursos acabam, né, e aí a questão é como é que você tem uma sociedade que consegue acomodar isso. E a sociedade, pelo que eu saiba, a sociedade brasileira não. Né? Ela, muitos, pelo menos no mundo mais urbano, ou pelo menos, sei lá, talvez esteja falando da minha própria bolha, né? Todo mundo se empolgou com essa história de ser independente futebol clube, de ter sua própria vida, de dar uma banana, né? De não olhar para trás, e como se, né, ninguém precisasse cuidar de ninguém. Mas isso não é sustentável, isso não é um bom modelo, né? Em algum momento a realidade vai bater a sua porta, né? Então fica essa reflexão, porque, de novo, eu acho que é um tema que muito me move ultimamente, que é não tanto como ser um profissional bem-sucedido, como ser uma pessoa racional, não, mas é como a sociedade recupera, né, um certo senso de coletivo, como é que a gente reconhece que nós somos criaturas sociais, como é que a gente incorpora na nossa vida, sei lá, hábitos, atitudes e atividades que vão nos conectar a outras pessoas. Isso é bom para todos, isso é bom para a nossa própria saúde, né, nossa saúde mental e física depende da conexão, e a gente esqueceu isso. Talvez o digital tenha exacerbado, né, essa história de cada um viver na própria bolha e acreditar que aquilo que ele tem como modelo de realidade é o universo inteiro. Não. Então, fica aqui com a dica do dia: leia a Sala, né? Leia a Sala, reconheça que você não está, ou como já dizia aquela garotinha naquele filme americano, "This is not Kansas anymore", eu não estou mais no Kansas. Você não está mais no Kansas, você está certamente muito fora da sua zona de conforto e você não percebeu. Então fica aqui a minha dica de sempre: abra os olhos, ouça, né? Pare um pouco, reconheça e preste atenção naquilo que realmente não estava no script, aquilo que é novo. Né, porque senão você corre o risco, como já vimos aqui, né, de ficar habitando um mundo imaginário que o seu cérebro muito alegremente vai fornecer para você por preguiça. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, muito obrigado, espero que o áudio tenha ficado razoável. Um grande abraço e até amanhã.